Olá, galerinha! Vamos dar continuidade à nossa aulinha de história, certo? Vamos falar sobre os grupos que nós pertencemos, né? A gente vem falando um pouco sobre a nossa vida, o nosso cotidiano, a forma que a gente vive, né? A forma de trabalho, né? A nossa organização, como é que a gente está organizado? A gente vive sozinho? E aí a gente tem hoje um assunto simples, né? Que é viver em grupos, né? Claro que a gente convive em grupos e eu quero ressaltar aqui, né? A nossa identidade cultural, ou seja, né? No nosso livro tem aí a definição de identidade cultural, que é justamente os costumes, as afinidades e as formas de pensar e agir que herdamos da nossa família e partilhamos com outras pessoas. Quando a gente nasce em um grupo, né? A gente forma uma família, o pai, a mãe, o filho, os avós, né? A gente acaba formando uma família. Dessa família a gente herda costumes, crenças, né? E isso forma uma cultura. O que eu aprendo na minha casa é o que eu vou passar para o meu filho, né? Então, toda a infância, a minha adolescência e a fase adulta, tudo que eu aprendi com os meus pais é o que eu vou passar. Muitas vezes eu ouço histórias dos meus avós, bisavós, tataravós, e eu acabo adquirindo esses costumes, então eu acabo descobrindo uma identidade cultural, né? Isso se chama identidade cultural. A gente sabe que dentro da nossa sociedade existem vários tipos de costumes, de identidades culturais. Cada família, né, ensina aos seus filhos costumes, né, crenças. Ninguém é igual a ninguém, a gente já aprendeu, né? Nós somos seres únicos. E então, dentro de uma comunidade, a gente acaba tendo algumas afinidades. Algumas famílias têm afinidades com outras famílias. A forma de criação, às vezes, se parece, né? E o que a gente aprende com os nossos familiares, os nossos pais, os nossos avós, é o que a gente vai passar, é o que a gente chama de passar de geração em geração. É justamente isso, esses costumes. Por exemplo, a minha família tem o costume de comemorar o São João, né? Acender a fogueira, fazer comidas típicas, isso é um costume, né? Tem famílias que também fazem isso, tem essa identidade cultural. E outro costume, algum familiar meu, né, tem o costume de fazer orações em família antes das refeições, né? Então, isso é uma outra identidade cultural, né? Um outro exemplo de identidade cultural, né? Fazer uma oração, um agradecimento antes das refeições. Então, assim, existem várias formas de criar, né? De passar ensinamento para seus filhos. E aí a gente vai passando de uma comunidade, de uma geração para outra geração, né? E assim a gente vai formando uma sociedade, né? Com várias identidades. Ninguém é igual a ninguém, mas a gente pode ter algo em comum, né? A gente pode ter alguns costumes em comum, né? E é isso que eu venho ensinar a vocês hoje, né? Às vezes uma família de uma outra cidade, de um outro país, tenha esse costume também de comemorar o São João dessa maneira, com comidas típicas, com fogueira, e assim a gente tem, né, essa, essa afinidade, né, essa igualdade entre costumes, né? Espero que vocês entendam o que eu tô falando, né? Assim, eu ensinar aquilo que eu aprendi, né? Então, se eu aprendi a brigar com meu coleguinha quando
quando eu era criança, eu vou passar isso para o meu filho, né? Quando eu tiver um filho. Olha, você tem que brigar quando o coleguinha pegar algo seu, enfim, né? Isso não é legal, não é algo bom, né? Então, assim, a escola e a família, a gente caminha juntos, né? A gente forma um grupo, né? E a gente vai o que ensinar vocês também como devemos viver em sociedade, né? Tanto que eu ensino a vocês todos os dias que a gente não deve tratar o outro diferente porque ele simplesmente é diferente. A gente vai conseguir ver na nossa cidade pessoas que se vestem de uma forma diferente, né? Que pintam o cabelo, por exemplo, de uma cor diferente, né? Pintam de vermelho, usam acessórios no cabelo diferentes, fazem trancinhas no cabelo todo. A gente pode perceber isso na nossa cidade. Pessoas que deixam a barba grande, né? Então, é um costume dela. A gente não pode tirar isso, né? Talvez ela tenha vindo de uma família em que isso era normal, era natural acontecer, né? Então, a tarefinha de hoje de vocês, para dar continuidade à nossa aula, né, está na página 7 de História, né, e vocês vão observar as fotografias, certo? Temos 5 fotografias, e vocês vão observar o modo de vida dessas pessoas e vão marcar um X naquela que mais parece com a de vocês, certo? Além dessa atividade, eu vou propor a vocês que façam um desenho, né, da família de vocês. Quem é a família, né? São aquelas pessoas que moram com vocês. Os parentes são os nossos tios, são os nossos avós, né? Os nossos primos, esses são os nossos parentes. A nossa família é aquela que mora, né, com a gente, né? Seja lá só o pai, eu moro só com meu pai, eu moro só com a minha mãe, né? Eu moro com meus avós e os meus pais. Vocês é que vão fazer esse desenho, fazer a pintura desse desenho, certo? Eu não quero que cole imagem, eu quero que vocês mesmos façam os desenhos. Vou deixar o grupo aberto para que vocês possam enviar essa tarefa, né? E espero que vocês tenham entendido que os costumes que a gente tem hoje, a gente herdou, né, dos nossos avós, tataravós, dos nossos pais que foram nos ensinando, né, a como conviver em sociedade. Não é fácil, né? A gente fala assim, respeitar o outro, a gente vê tantas coisas, tantas brigas, né? Porque o outro tem um jeito diferente, porque a cor da pele do outro é diferente. A gente vê isso, gente, dentro da nossa sociedade, é porque vocês são crianças ainda, mas vocês vão entender isso à medida que vocês forem crescendo. Ainda existe muita discriminação, né? As pessoas deixam de falar com o outro simplesmente por conta da cor da pele, do jeito que se veste, porque tem tatuagem, né? Então a nossa sociedade ela é muito ainda, como é que eu posso falar? Preconceituosa, né? A gente tem ainda muito preconceito. Ah, eu vi uma pessoa com a tatuagem, então aquela pessoa já é um bandido, seja lá, né? A gente já fica com medo só de olhar, né? E isso é um costume que a gente carrega, né? De muitos e muitos anos atrás, né? Como também comemorar o Natal, por exemplo, o Ano Novo, né? A gente também tem esse costume de comemorar essas festas do São João, o Dia das Mães,
o Dia dos Pais, o Dia das Crianças, né? Então, são costumes que a gente vem, que a gente traz de muito tempo, né? Que é passado de geração em geração. Imaginem se acabassem com essa identidade cultural, né? Se a gente não aprendesse que tem o Dia das Mães, que é importante comemorar, o Dia dos Pais também, o Dia das Crianças também. Claro que a gente precisa abraçar os nossos pais todos os dias. Tem o Dia do Professor também, né? O Dia dos Avós. Imagine se a gente não desse valor, né? Só naquele dia, só no dia que é comemorado. O Dia das Crianças, o dia dos avós, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, né? Não, a gente precisa valorizar todos os dias, né? Senão, a gente não vai criar laços, né? A gente não vai ser um ser humano carinhoso. A gente precisa abraçar, a gente precisa dizer que ama, né? Tia, minha família é pequenininha, eu moro com a minha mãe. Que bom, gente, que legal. Que vocês aprendam que o amor é fundamental, né? Que preservar a cultura é importante, que respeitar o outro também é importante, né? Tudo isso faz parte da nossa vida, né? Então ficamos combinados. Página 7 e atividade no caderninho, né? Que o material eu deixei já na escola. Então, vocês podem fazer no caderninho ou vocês podem fazer num outro caderno ou numa folha o desenho da família de vocês, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima aula.